Chamo para compor a mesa os nossos palestrantes, professora Patrícia Batista. Já vou apresentando os seus currículos também, que dispenso apresentações de todo modo. Professora de Direito Administrativo da UERJ, doutora em Direito do Estado pela USP, mestre em Direito Público pela UERJ, procuradora do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou Felipe Berger, mestre e doutor em Direito Público pela UERJ, atualmente cursando o LLM Executivo na London School of Economics, procurador do Estado do Rio de Janeiro. Então vamos dar início ao painel Novos Paradigmas do Direito Público, Juridicidade, Legitimidade e Contrapoderes. Só um pequeno parênteses, você já deve ter percebido, os títulos dos painéis foram todos escolhidos a dedo. Eles são sempre referência ou a alguma obra do professor Diogo ou a algum termo que o professor Diogo costumava empregar. Então, isso é uma forma também de homenageá-lo dentro do corpo da programação do Congresso. Então, passo a palavra. Muito boa tarde a todos mais uma vez. Renovo aqui a minha saudação a todos os presentes e renovo os meus agradecimentos ao Zé Carlos Vasconcelos, que pela organização, pelo capricho, aqui no capricho não no sentido que o professor Floriano usou, mas no capricho real, na organização do evento. O evento está caprichado, ele foi muito caprichoso no bom sentido nesta organização, a equipe do Sejur, que tem prestado um auxílio inestimável, a todos os presentes aqui, aos colegas do IDAERJ, e começo a minha apresentação com uma observação introdutória, uma espécie de confissão. Tornei-me um cético, e só pioro com a idade. Quando o professor Carlos Ari escreveu o livro Direito Administrativo para Céticos, certamente ele pensava em gente como eu. À medida que eu li as páginas, fui reler ontem à noite, para gente, sou eu aqui. E como os senhores verão, os próximos 19 minutos aqui serão permeados de bastante ceticismo e um pouco de fastio também. Começo contando dois casos que me passaram pelas mãos aqui na minha experiência profissional. Um deles, os senhores lembrarão, em 2010, tivemos um evento climático sem precedentes na região serrana do Rio de Janeiro, enchentes, cidades destruídas, e o Estado precisou comparecer a esses locais. A administração pública precisou reconstruir os locais, decidiu-se reconstruir, começando pelas escolas. Então, foram lá, a administração foi lá reconstruir as escolas no município de Nova Friburgo, dentre outros. Esse provavelmente um dos mais afetados, se não mais afetado pela tragédia, que depois se revelou por estudos ter sido a maior tragédia climática da história do Rio de Janeiro, talvez uma das maiores do país, tragédia climática, tá? O Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública em face de dirigentes da empresa de obras públicas à época, por conta do suposto desvio, da suposta malversação de recursos federais, recursos do Fundeb, que haviam sido liberados para a reforma dessas escolas. Havia vários pontos discutidos nessa ação. Um deles era, por exemplo, o superfaturamento de preços, que por hora não nos importa. Eu separo dois aqui que me causaram, à época, bastante espécie. No primeiro deles, o IPF dizia que havia havido descumprimento da Lei 8666 por conta da ausência de formalização da contratação emergencial ex ante. A situação foi resolvida com termos de ajuste de contas. Provavelmente o procurador da República que o fez não estava lá na época que aconteceu e não deve ter percebido, não deve ter sabido que pontes caíram e a administração pública chegou ao local com veículos táticos do Exército. Fez contratação emergencial das empreiteiras locais, que eram as únicas que conseguiam chegar no lugar. E ele estava preocupado, o procurador da República, com a formalização do contrato administrativo, do cumprimento lá do artigo 26, se a memória não me falha, da Lei 8666. Ao argumento simplório
de que a empresa de obras públicas é sediada no Rio, não em Friburgo, portanto o processo podia ter sido formado aqui. Quer dizer, acontece uma tragédia climática, a autoridade não vai, ela é omissa. Ela pega um veículo tático e vai, ela descumpriu a formalidade da Lei 8666. E a outra situação curiosa desse processo é que o MPF criticou a utilização de recursos do Fundeb para troca do piso de um ginásio. Ginásio esse que era de uma escola que não tinha sido afetada pelas chuvas. De fato não tinha, mas o piso apodreceu porque o ginásio foi usado por necrotério. Isso foi lá para trás, pula alguns anos e conta uma outra história. Uma história mais recente, deu jornal, relacionada com a operação que o Fundo de Previdência do Estado do Rio, Rio Previdência, fez, comissão de pontos no exterior, lastreados em royalties do petróleo. Claro que a operação foi bem sucedida, foi uma sessão de royalties com deságio, como todas têm que ser, mas a operação foi muito bem sucedida, inclusive do ponto de vista financeiro, foi premiada. E tempos depois, o preço do barril do petróleo no mercado internacional despencou. Claro que contratos dessa magnitude, que eram de cessão de um fluxo de royalties, prevêem um colateral, prevêem a possibilidade de o credor receber outras receitas quando aquela perspectiva não se realiza. A perspectiva mais conservadora, na época o barril do petróleo no mercado internacional estava na casa dos $100, a perspectiva mais conservadora previa barril a $65. E não havia, ou praticamente não havia, eu tive o trabalho de pesquisar, relatório de analistas na época que previsse alguma coisa muito abaixo dos $70. Caiu a 28. E aí, o Tribunal de Contas do Estado constatou uma dívida, também com aspas, de 18 bilhões em virtude dessa operação. Um adendo importante, o Tribunal de Contas do Estado de hoje não é o Tribunal de Contas do Estado de ontem. A julgar pelas notícias dessa semana, talvez não seja o de amanhã, mas enfim. Qual é o ponto comum nessas histórias que relatam? Situações de crise extrema, num caso climático-ambiental, no outro econômico-financeiro, crises agudas, absolutamente imprevisíveis, fiscalizadas, no entanto, pelos órgãos de controle, absolutamente conforme o protocolo. O IDAES se dedica há 10 anos nesse espaço a compartilhar suas perspectivas de inovações do direito administrativo. Vários expositores propuseram ou criticaram novidades. Em geral, procuraram observar caminhos juridicamente viáveis para uma administração pública moderna, eficiente, preparada para um mundo em permanente mutação. Olha aí as mutações de que falava o professor Diogo. Um mundo que não cabe nos manuais clássicos mais. Quantas vezes quem é frequentador do nosso evento não ouviu citação à Sociedade de Risco de Ulrich Beck, ou Anthony Giddens, ou não ouviu falar da modernidade líquida de Zygmunt Bauman? Nós vivemos hoje uma quadra em que foi sensível, por outro lado, a ampliação do espectro de controle. A administração pública responsiva, para quem gosta de anglicismos, accountable, tem mais contas a prestar, em mais circunstâncias, a mais órgãos e a mais pessoas. Isso é ótimo, tá? Quanto mais fiscalizada a administração pública, maiores as possibilidades de apuração das irregularidades, correção tempestiva dos problemas e punição daqueles que infringem a lei às expensas e em prejuízo do pagador de impostos. Mas eu vou deixar de lado, inclusive nesse momento, aquela discussão sobre interseções ou superposição de controles que, por hora, não nos interessa. O que eu quero dizer é que, o meu sentimento é que o controle da administração pública talvez não tenha sido contaminado por essas mesmas ideias de inovação, por essas mesmas ideias da sociedade de risco. E não é por falta de produção acadêmica. Se tem um capítulo que engordou nos livros de manuais de direito administrativo, certamente foi o do controle. Há artigos, livros, dissertações, teses escritos aos borbotões. Não se dá um espirro na administração pública atualmente sem consultar a jurisprudência do TCU. Ações civis públicas, ações populares, ações de improbidade multiplicadas nos tribunais de maneira exponencial. Mas o meu ponto é, eu entendo que, embora tenha, felizmente, o controle da administração, o capítulo do controle da administração pública crescido em tamanho, ele me parece desatualizado em face dos demais. Parece ainda viver
o preguiçoso mundo dos princípios, para lembrar aqui do princípio e preguiça lá do professor Carlos Ari. No mundo em que a mudança é constante, a administração precisa ser flexível e adaptável, ela necessariamente vai correr riscos. Aliás, a missão confiada no Brasil à administração pública é tão grande e tão crescente que ela vive um risco permanente de falha. Especialmente no Brasil, a administração pública, e uma pesquisa de opinião vai nos dizer que ela está cumprindo o seu papel adequadamente. Ninguém vai desmentir essa informação. A sua forma de funcionamento precisa mudar. Mas quem garante que vai tudo dar certo? A resposta é, não dá para garantir que vai dar certo. O professor Carlos Ari falou com extrema propriedade hoje de manhã sobre a necessidade de alguma experimentação, de algum experimentalismo na administração pública. Com estes mecanismos de controle, isso é perigoso. Mas a gente não sabe o que vai acontecer. O ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, Donald Rumsfeld, foi secretário de Gerald Ford, depois de George W. Bush, tinha uma frase célebre sobre os chamados non-nons, que são aquelas coisas que a gente sabe que sabe, os non-unknowns, as coisas que a gente sabe que não sabe, e os unknown-unknowns, aqueles que a gente não tem nem ideia de que não sabe. E esses eventos, que eram, enfim, tão raros, que eram tão extremos, que eram tão extraordinários, talvez sejam cada dia mais ordinários. A verdade é que a administração tem cada dia menos interferência em muitas das variáveis que impactam no resultado da sua atividade. Por exemplo, estamos falamos em 2016, 2017 de surto de febre amarela. Na Europa se discute surto de sarampo, porque as pessoas estão se recusando a vacinar os filhos. É uma doença erradicada. Segurança pública, Rio de Janeiro, todo dia. Tem sempre um grau enorme de imprevisibilidade. Esses eventos, aspas, extraordinários, talvez sem aspas mesmo, acontecem em intervalos cada vez menores, mas o controle da administração pública, a meu ver, continua tratando esses eventos como eventos normais, banalizando esses efeitos como se fosse ordinário ou como se houvesse causalidade entre eles e os anteriores. Quer dizer, não, a gente sabia que isso ia acontecer. O controle da administração pública, senhores e senhoras, é feito por pessoas que têm vieses cognitivos. Tem sido muito intenso o esforço de administrativistas contemporâneos em falar de economia comportamental, no tema da regulação, por exemplo. Mas para controle de administração pública, talvez a gente ainda precise de um pouco mais de atenção. Eu falo aqui, por exemplo, de 3 hipóteses aqui de vieses cognitivos que atrapalham muito o controle da administração. Tá? O professor Nassim Taleb, que é decano de Ciências da Incerteza da Universidade de Massachusetts, fala lá em seu diálogo com o Prêmio Nobel de Economia de 2002, Daniel Kahneman, sobre falácia narrativa, né? Que é a necessidade humana de reconhecer uma relação de causalidade entre as coisas e ignorar o elemento aleatório que nos permeia. Às vezes as coisas acontecem aleatoriamente e não temos capacidade de prever ou de controlar tudo. Mas tudo é muito óbvio depois que acontece. Depois que acontece, não, a gente sabia, por exemplo, não é uma decisão, não podia colocar dinheiro dos royalties na previdência dos servidores. Enquanto o barril estava $120 e as pessoas estavam ganhando reajustes dentro ou acima da inflação, ninguém estava achando nada demais. Enquanto algumas prefeituras estavam gastando esse dinheiro para botar porcelanato em praça pública, ninguém achava nada demais. Agora, com o preço despencado, foi um erro botar os royalties. Foi essa decisão errada lá atrás que gerou a crise agora. Não foi. Essa nossa busca por relações de causalidade, que é uma coisa do funcionamento da mente humana, às vezes enviesa a fiscalização. Uma outra questão é a chamada heurística da disponibilidade. Quando a gente tem uma pergunta complexa para a qual não tem resposta, a gente substitui por uma mais simples. Isso é muito comum porque o sujeito se baseia no imaginário popular, ou nos jornais que repercutem histórias de incompetência, fracasso, corrupção, e assim parte da premissa de que a administração pública sempre vai trabalhar sobre esses signos. Um outro caso interessante sobre isso, que é um caso de um imóvel na Lapa, que era da carteira de imóvel de previdência, na época que eu trabalhava lá, o imóvel todo caiu, ficou só a fachada, que era tombada, mas a fachada estava escorada, tinha laudo dizendo, não vai cair. Saiu uma reportagem de jornal, dizendo, o Rio de Janeiro está em ruínas, e a Curadoria de Patrimônio do Ministério Público começou a indagar. E aí, vocês vão reformar o imóvel? Não vamos reformar o imóvel, porque a gente vai vender este imóvel. Não faz sentido reformar para vender, sobretudo porque o valor de mercado do imóvel é menor do que o custo da reforma. Nós vamos celebrar um TAC. Vamos fazer TAC e notificar o fundo para você celebrar. Por quê? O imóvel público, patrimônio público tem que ser preservado. É heurística da disponibilidade. Não consegue imaginar, não consegue trocar o chip na cabeça, mas olha,
Aqui, isso aqui é geração de dinheiro para pagamento de benefício previdenciário, não é administração de imóveis. Se o imóvel vai dar prejuízo, eu tenho que vender. Ah, vamos fazer TAC. Não vamos fazer TAC. De tanto que a gente falou que não ia fazer TAC, que ia descapitalizar o fundo, ia atrapalhar o pagamento das pensões e aposentadorias, inclusive dos membros do Ministério Público, aí ele resolveu fiscalizar a licitação da venda do imóvel. Mandamos edital bonitinho, tudo deu certo. E o outro caso é o chamado efeito halo, que é o bom e velho argumento de autoridade. As pessoas se assustam, não, porque o Tribunal de Contas ou o Ministério Público falou que tem irregularidade. Será mesmo? Tem viés cognitivo, podem estar enganados. Então, essa coisa acontece muito com prefeitura pequena, né? Ah, o Tribunal de Contas falou que tem que estar cheio de ilegalidade. Vamos ver, né? Para não ficar preso nessa ideia de necessariamente os órgãos de controle estarão sempre certos. E a conclusão aí, a meu ver, é inevitável. A administração pública cabe a sua vida, o direito administrativo cabe cada dia menos no checklist dos controladores. Cada dia menos. Fica aparecendo aquela história da mitologia lá da cama do Procusto, né? Segundo a mitologia dele, grega, Procusto tinha lá uma casinha entre Atenas e Eleusis, convidava os viajantes a dormir e botava lá, tinha lá 2 camas de ferro para escolher. Se o viajante fosse muito alto, ele botava na cama menor, cortava as pernas com machado para caber. Se ele fosse menor, botava na cama mais longa e estirava até fechar o espaço todo. E o controle da administração pública funciona um pouco assim. Ele fica esticando ou cortando para caber na sua planilha, no seu checklist. Teseu acabou com a brincadeira lá do Procusto quando botou na cama menor e cortou a cabeça dele. Nós não vamos fazer a mesma coisa, mas enfim, temos que pensar. Não cabe mais. A gente teve um caso, por exemplo, também de uma venda de um imóvel que ia ser vendido, conjunto de imóveis aqui no Saara que ia ser vendido, e o Tribunal de Contas suspendeu a licitação. Era uma concorrência pura, compra e venda pura e simples. Suspendeu porque não tinha no edital uma cláusula que obrigava o licitante a assinar a declaração de que ele não empregava trabalho infantil. Perguntaram para mim, o que a gente faz? Bota a cláusula no edital e reza para uma pessoa física não ganhar a licitação. Se ele ganhar e descobrir que ele bota o filho para lavar a louça em casa, vai dar problema. Segundo o professor Diogo Figueiredo, eu já caminho aqui para a conclusão, o controle é uma função neutral do Estado, a ser desempenhada com independência e desvinculada de interesses políticos partidários. Mas essa necessidade de formar um cordão sanitário para proteger as funções neutrais pode estar formando uma geração de agentes muito encastelados, que se consideram acima do bem e do mal, estão viciados em modelos, em planilhas, estão ungidos para punir os agentes públicos ímprobos. E pior, às vezes, no caso do judiciário, que é, além de uma função neutral, um veículo de institucionalização de contrapoderes sociais, acaba sendo utilizado ou mal manejado por gente que quer fazer política partidária, que é o caso das ações populares, normalmente ajuizadas por políticos ou por laranjas contra os seus rivais. A pergunta que eu deixo no ar é, Anthony Giddens falava sobre riscos embutidos na evolução científica. Será que a ciência do direito também não está criando novos riscos para a atividade administrativa? Será que essa turma de operação do direito, principalmente o pessoal do controle, não está criando novos riscos para a atividade administrativa? O principal risco, sem dúvida, é a paralisia. Para usar aqui uma expressão muito feliz do meu amigo Rodrigo Mascarenhas, a administração pública trabalha sob o signo do direito administrativo do medo. É isso que é a orientação deles. Quem vai inovar? Quem vai se arriscar se o controle continua trabalhando no século passado? O envolvente e crescente sistema de controle da administração pública não dá direito à administração pública de errar num mundo errático. Como vocês podem ver, o professor Carlos Arim descreveu bem no livro. Como um bom advogado administrativista, eu sou permanentemente assombrado pelos controladores. O que a gente pode fazer com relação a isso? E aqui já bem no finalzinho. Primeiro, os órgãos de controle precisam reconhecer suas limitações cognitivas e atualizar os seus mecanismos de controle, especialmente aqueles ex ante, prévios e concomitantes. Claro, desde que não burocratizem ou ingessem demais a ação administrativa. Um caminho possível é estreitar a relação com controles internos e externos. A administração também tem o seu dever de casa. Deve instituir ou aperfeiçoar seu planejamento. Parece paradoxal falar de planejamento num mundo de incerteza, mas não é não. Eu falo aqui especificamente de gerenciamento de risco. A administração pública tem que começar a se perguntar, estamos planejando, ok, e se tudo der errado? E se o cenário não se materializar? E se o barril cair de novo a $28? Não pode repetir.
o erro. Pode ser surpreendido por outras coisas que vão acontecer, porque vão, com menos raridade do que a gente pensa, né? Porque esses eventos, às vezes pequenos eventos, são capazes de mudar tudo. Como corrigir o curso se necessário, e talvez a compliance, os mecanismos de compliance sejam a saída. A instituição de órgãos encarregados de controle de conformidade, de aferição de riscos, podem diminuir sensivelmente essa possibilidade de dano. Se não fizerem esse controle de conformidade no curso da ação, alguém vai fazer depois, com todos os vieses cognitivos. Para encerrar, eu faço aqui uma citação a Ricardo Reis, heterônimo de Fernando Pessoa, que nos deixou um verso genial, que dizia: em tudo quanto olhei, fiquei em parte. Eu vou cometer agora a ousadia de me apropriar desse verso num sentido bem diferente do original. Não com aquele sentido de tristeza, nem tampouco no sentido do ceticismo que eu destilei até agora, mas em tom de celebração. Poucos olharam para o direito administrativo com a atenção e com a dedicação de Diogo de Figueiredo Moreira Neto. E no direito administrativo, Diogo não ficou em parte. Foi o intermédio de seu extenso e inestimável legado. Ficou inteiro, ficou eterno. Muito obrigado. Muito obrigado pela disposição, né? E, assim, realmente é o que a gente sempre fala a cada ano, né? Esse congresso é interessante, que parece um chocolate aerado, né? Quando começa. E aos poucos a gente vai preenchendo, né? E a gente vai formando uma barra sólida de um conhecimento muito interligado, muito integrado. É uma coisa curiosa, ninguém combina os temas que vai expor aqui. Todos mandam os seus temas isoladamente. E na hora de montar a programação do Congresso, meio que magicamente, né, as exposições vão se completando, aquilo vai tomando uma liga natural. E eu acho que o que dá essa liga é realmente esse espírito que está por trás da obra do Diogo, que está por trás da obra que Marcos deixou. Quer dizer, há uma escola nisso, né? Realmente a gente vê que surgiu aqui em torno do IDAERJ, em torno da PGE, em torno dos amigos, claro, de fora, não estou falando bairristicamente, né? Não só o Rio de Janeiro, mas Floriano, Carlos Ari, professor Odete. Há uma escola com um ideário muito comum, com preocupações muito comuns, cada qual, claro, com o seu estilo, com o seu enfoque, mas realmente as exposições vão se completando de uma forma quase que mágica, né? Então, depois dessa exposição brilhante do Felipe, passo a palavra, eu já li o currículo, professora Patrícia Batista, sem mais delongas, muito obrigado. Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, Zé, muito obrigado. Na verdade, acho que você recusou os agradecimentos, mas todos nós temos essa dimensão da relevância que você tem, e sem você nos últimos anos, você organizou os 5 últimos congressos. O Zé começa a mandar e-mail para a gente, sei lá, meses atrás, né? A gente começa a receber e-mail do Zé, e ele vai montando quebra-cabeça, ele monta o tabuleiro de xadrez, e com a maior fidalguia de sempre, com essa figura afável, de presença agradável, encontrar nos corredores, e isso sai magicamente. Então, assim, a gente tem muita dimensão de que sem você esse evento não sairia, e nós todos somos muito gratos, porque, enfim, manter o IDAERJ ativo, manter o IDAERJ vivo, não é só uma maneira de pagar o nosso tributo ao Marcos e ao Diogo, mas também é uma maneira de manter esse interesse que nos une em comum. Então, assim, não há palavras demais para agradecer o que você tem feito nos últimos anos. Não dá para falar hoje sem também prestar a homenagem ao nosso homenageado da ocasião. Quando Marcos morreu, tem 7 anos, né? Me lembro, assim, andando na procuradoria, eu senti uma sensação de vazio, porque o Marcos era uma presença cotidiana. O Marcos era uma pessoa que a gente encontrava no corredor quase todo dia, né? Ele era um sujeito que estava na PGL, não era uma pessoa que você não via nunca. Você encontrava muito, e o Marcos era meio mal-humorado, assim. Então você encontrava com ele, sempre meio mal-humorado, sim, chateado com alguma coisa e tal, mas porque ele se importava pra caramba. Ele estava sempre meio chateado com alguma coisa, porque ele se importava muito com as coisas.
Então, e eu senti um vazio, era uma sensação de vazio, assim, de que de repente você não vai encontrar mais aquele sujeito mal-humorado no corredor, reclamando de alguma coisa, ou com quem você pudesse dialogar. Foi um vazio, o tempo vai, às vezes vai, mas o Marcos Fausto faz muita falta para a PG, né? O Marcos a ausência dele, a presença dele nos tornaria melhor, como nos tornou melhor durante muitos anos. Era um interlocutor crítico, mas um interlocutor interessado, um interlocutor atento. A presença do Marcos, a ausência do Marcos, a falta que ele faz é um vazio difícil de preencher. O tempo vai e sempre tinha o Diogo, que estava ali, né? O Diogo já não tinha mais uma presença cotidiana. Eu cheguei a ser chefiada pelo Diogo, já tenho tempo de estrada aqui, então eu cheguei a ser chefiada pelo Diogo. Ele me distribuiu meus primeiros pareceres, vistou os meus primeiros pareceres, os meus 10, 15 primeiros pareceres. Eu dei muito parecer quando eu estava em votação consultiva lá, eles não tinham pena de mim, eles descarregavam um monte de parecer. Eles vistou os meus primeiros pareceres e era sempre aquela figura afável, né? Era uma figura, mas já com várias gerações à frente da minha, era uma figura. Depois o Diogo se aposentou, numa dessas pré-reformas de Previdência, o Diogo se aposentou e ele deixou de ter a presença cotidiana lá no outro prédio. Não pensem nós que a gente vivia nesse Fausto aqui, a gente vivia lá muito modestamente em instalações onde a gente se encontrava muito, porque era tudo muito apertadinho. O Diogo deixou de ter essa presença cotidiana e passou a ser a referência, a presença acadêmica, né? O Diogo, para a minha geração, embora eu ainda tenha chegado a trabalhar com ele, para a minha geração o Diogo foi uma presença acadêmica. E aí, como assim? Como assim? Um pouco do que o Floriano relatou aqui, o Diogo tinha sempre uma palavra de estímulo e para quem era jovem e estava se interessando por direito administrativo, sempre interessado em saber o que você estava pensando, sempre interessado em conversar com você. Era de uma afabilidade no trato e um interesse real e vivo que, para que quando você é jovem está começando, perceber esse interesse real e vivo de alguém que é bem mais velho, por coisas que você está escrevendo e pensando, não é pouca coisa. Eu, por conta do tema que eu escolhi em homenagem ao Diogo, eu baixei um monte de livros que eu tinha em casa do Diogo. Um deles é isso aqui, essa revista de 2000, é uma revista de direito da Associação dos Procuradores do Estado, volume 6, Direito Político, e foi organizada pelo Diogo. Eu tenho um artigo aqui, uma das primeiras coisas que eu escrevi nos anos 90, ainda quando eu estava no mestrado. E aí ele vai narrando por que ele escolheu o tema e porque ele queria que fosse um trabalho de procuradores do Estado e ligava para pedir artigos, enfim, e eu devia ter na época, sei lá, 20 e poucos anos. Então, o fato é que ao longo desses 20 e tantos anos últimos da minha vida, eu convivi com o Diogo, convivi com esse lado acadêmico, sobretudo, e de ter sempre encontrar nele sempre um estímulo, sempre uma palavra afável, sempre uma palavra de estímulo acadêmico, de reflexão sobre um tema. O Diogo entrou no direito administrativo antes do direito administrativo fazer sucesso. O direito administrativo nem sempre foi pop, né? A gente é de um tempo, quer dizer, ele então é de um tempo em que o direito administrativo de pop não tinha nada. E o direito administrativo começou a ser pop nos últimos tempos, né? A gente está nesse barco há mais tempo do que o direito administrativo é pop. E aí esse pessoal que veio antes tem essa virtude. Mas por que eu cheguei nesse assunto? Por que eu escolhi esse tema? Eu, em fevereiro desse ano, me deparei no Globo com um texto da jornalista, um Globo de domingo, com um texto de uma jornalista chamada Dorit Harazin, uma jornalista conhecida do Globo. Ela escreve basicamente artigos. O título é Coisa Boa Não É Isso, 26 de fevereiro de 2017. E li o texto, mas a alguma altura
na quarta virada, ela está falando da eleição do Trump, dos problemas e das questões, e qual seria o projeto de poder do grupo social do Trump. E aí, a dada altura do texto, está assim escrito: na quarta virada, as prioridades do ideário trumpiano se dividem em 3 linhas de frente: segurança nacional, soberania, nacionalismo econômico, desconstrução do Estado administrativo, sem trégua para o inimigo interno que precisa ser desmoralizado, a grande mídia. E aí vai. Eu me bati com o, entre aspas, aqui, desconstrução do Estado administrativo. Causou em mim um impacto tal que eu imprimi a notícia e guardei e me pus a refletir sobre ela. Por quê? O título da minha fala é Crise do Estado Administrativo. Uma coisa que o Floriano falou, e isso foi o que me levou ao tema de hoje, o Diogo escrevia sobre teoria do Estado. Quase todo o texto, se não todo o texto que ele escreveu, as primeiras páginas do curso de Direito Administrativo são páginas que falam de Estado, formas de Estado, enfim, tipos de Estado. Esse era um tema, não vou dizer para vocês frequente, era permanente nos textos que o Diogo escreveu ao longo da sua vida. Por quê? Por isso que você vê que era um homem à frente do seu tempo, porque ele tinha uma percepção, que é a percepção que eu tenho hoje, muito clara, de que o direito administrativo está intrinsecamente ligado à teoria do Estado. No fundo, nós somos vítimas da má vontade que se criou em torno da teoria do Estado no Brasil, muito por conta de, provavelmente, o que a gente estudou em decorrência da ditadura. Os cursos de teoria do Estado foram, e eu peguei isso ainda, o curso de teoria do Estado era um pavor. Praticamente todo mundo aí passou por teoria do Estado, com uma referência horrenda daquele negócio de nação, povo, soberania, território, e lá vai quejandas sobre teoria do Estado. Que mal que isso nos fez, assim, o que é uma abordagem equivocada, provoca um rombo que eu tenho me preocupado muito com isso. Por quê? Porque não dá para estudar direito administrativo sem teoria do Estado. Mas que teoria do Estado? Não é essa da nação, soberania, povo. No fundo, assim, as questões relevantes do Estado, da forma de Estado, especialmente da separação de poderes, da realidade da separação de poderes, condicionam intrinsecamente o direito administrativo. E tanto é assim que no direito estrangeiro, e eu trouxe aqui vários textos de direito americano, eles têm a exata percepção de como o desenho de separação de poderes, o desenho da organização do Estado, o desenho condiciona e é condicionado a uma relação recíproca, circular, com o direito administrativo. O direito administrativo não é um direito administrativo de Marte, de uma espaçonave. O direito administrativo é o direito de uma dada realidade estatal. E se você não percebe, se você não compreende essa realidade estatal, se você não consegue diagnosticar a dinâmica da separação de poderes num Estado, você não tem como construir um direito administrativo que seja minimamente ligado à realidade, para ficar no princípio da realidade. Que, aliás, eu descobri de manhã na palestra do Carlos Ari que eu tenho a primeira edição do Mutações, do direito como é que é? Da Mutações, né? Eu tenho a primeira, e o princípio da realidade não está na primeira edição, né? Eu não sei se vocês já perceberam isso, o princípio da realidade entra depois, não tem nessa edição, mas o direito já é descompromissado com a realidade. E aí, o que esse texto, esse artigozinho de jornal me despertou? Nos últimos anos, o professor Diogo, inclusive, já há mais de 10 anos, a gente vem... mais de 10 seguramente, vem se demonstrando que a gente aprendeu. Estado liberal, Estado do bem-estar social, e depois vem um Estado que alguns chamam de pós-moderno, Estado regulador, que os americanos chamam de Estado administrativo. E a gente vinha nessa toada desse modelo de Estado que substituiu o Estado do bem-estar social
onde, por exemplo, um dos signos principais é a globalização. A ideia de globalização, a ideia de um Estado como árbitro, a ideia de um Estado, que não é um prestador, mas é um gerenciador e um árbitro das relações, enfim. Nós caminhamos um Estado, o Diogo usava, não saiu da minha cabeça, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, é Estado pluriclasse. Eu falei, vamos, né, essa expressão de Estado pluriclasse, eu ouço ela saindo da boca do Diogo. Estado pluriclasse. Era uma expressão que ele comumente usava. Até achei o artigo que está aqui no Direito Administrativo na década de 90, um livro em homenagem ao professor Cretela Júnior, aí está sempre lá, perspectiva de Estado, Estado pluriclasse. Não havia texto em que essa temática do tipo de Estado e do modelo de Estado que se estava naquele momento e o que ele refletia sobre o direito administrativo. Pois bem, quando eu li no texto da Dorit Harazin a ideia de que o governo Trump estava lá para desmontar o Estado administrativo, e aí eu conjuguei isso com outra coisa, com o Brexit. Eu achei que estava tudo interligado. A eleição do Trump, o projeto, entre aspas, de desmontar o que os americanos chamam, isso é uma coisa própria da realidade americana, de Estado administrativo, que eu vou falar já já. O Brexit, as crises europeias, os problemas, que de um certo modo esse problema da Espanha agora é um elemento que faz parte. Eu falei assim, opa, não dá mais para a gente continuar na mesma toada do livro do Estado pós-moderno, dos textos do Gian Domenico Magione. A gente tem uma literatura que foi produzida aí no início dos anos 2000, falando desse novo modelo de Estado. Só que, de repente, 5 a 10 anos depois, me parece que esses textos já ficaram ultrapassados. Eu, no fundo, hoje, por exemplo, eu estou com uma certa resistência de continuar estudando direito administrativo global. Por exemplo, eu acho que nós estamos numa onda de retrocessão. Eu acho que a gente está retrocedendo em todas essas linhas de desenvolvimento que nós vínhamos apostando, né? O direito administrativo global, para quem não sabe, o Diogo escreveu muito sobre globalização, até porque muita influência dos italianos, que ainda na Itália uma corrente muito forte, os textos do Cassese ainda persistem na mesma linha, que era a discussão de saber, inclusive, se existe direito administrativo sem Estado e sem autoridades, né? É um grande foco de debate, uma linha muito interessante, mas eu acho que agora, nos últimos 2 anos, 3, o foco mudou. Eu não consigo dizer para vocês ainda, eu tenho me dedicado a isso, eu estou com uma quantidade de literatura enorme aqui, um artigo do ano passado, questionando o Estado administrativo, um debate entre acadêmicos norte-americanos, questionando o modelo de Estado administrativo norte-americano. Que modelo é esse? Ele não é inteiramente transpassável para a nossa realidade, mas em alguma parte. O que os Estados Unidos, o que os americanos construíram como Estado americano, que para eles foi uma realidade aí nos últimos 30 anos que seja. Um modelo em que grande parte das atribuições de regulação foi transpassada para entes reguladores da administração. Um modelo em que o poder legislativo perde dominância. E isso, a nossa realidade atesta em alguma medida. A gente também vive um modelo em que o poder legislativo perdeu dominância. O papel do legislativo de ditar as regras da sociedade, as regras que realmente regem as nossas relações cotidianas, é reduzido. O legislativo, quando legisla de forma muito genérica, não legisla o que efetivamente nos governa no cotidiano, delega essa legislação para a administração em grande parte, e uma administração altamente horizontalizada, quer dizer, isso é uma realidade que a gente vive. Eu me lembro de um caso, no governo Dilma, era uma briga entre a FUNAI e o INCRA. E alguém dizia assim, não, mas por que o presidente não decide? Eu falei assim, olhando, eu falei assim, diagnosticando, eu falei assim, o presidente da República tem muito pouca capacidade de intervir num conflito entre FUNAI e INCRA. São duas estruturas que vão atuar nos seus domínios de institucionalização, e
o chefe do Poder Executivo, no modelo de Estado administrativo, o chefe do Poder Executivo também tem poderes limitados sobre uma administração altamente espraiada, uma administração pública altamente... a verticalização da administração pública reduziu muito. A gente tem uma horizontalização enorme. A gente tem uma horizontalização da administração pública muito grande. Então, eu tenho um chefe do Poder Executivo com capacidade limitada de intervir em todos os domínios da administração, um legislativo que também perdeu muito espaço na sua capacidade de legislar sobre o que efetivamente é relevante para a sociedade. Então, o modelo de Estado, e isso incomoda muito no modelo dos Estados Unidos. Um dos textos, esse texto que eu li, em dada altura, é um debate entre acadêmicos, e um professor fala assim, uma nação que elegeu o Obama 2 vezes, com margens folgadas, está confortável com esse governo tecnocrata. E aí isso foi escrito em 2016, antes da eleição do Trump. Será que o mesmo professor agora teria o mesmo diagnóstico? Será que a eleição do Trump não foi uma clara rejeição desse modelo de Estado administrativo, de burocracia, de controle da tecnocracia, que a gente tem no Brasil, embora não tão esquematizado, não tão arraigado como tem aqui, como nos Estados Unidos? O meu ponto é que Estado, qual é o rumo na teoria do Estado agora? E insisto para vocês, acho que isso é profundamente relevante para o direito administrativo. Não é uma coisa secundária, teoria do Estado não é um campo de estudo diferente do direito administrativo, ao contrário. Que modelo de Estado é o Estado que a gente está vivendo nesse momento, ou que nós aqui vamos ter eleição agora em 2018, o que vai sair daí? Globalização ainda é uma aposta? No momento, eu confesso para vocês, eu estou numa baixa com o direito administrativo global. Não é um assunto que está me... Porque eu não acho que a gente esteja vivendo de novo a euforia da globalização. Ao contrário, acho que é uma tendência nos Estados Unidos, na Europa, de refrear esses processos de globalização, embora eu acho que em alguma medida não seja retornável ao ponto anterior, mas eu acho que as populações estão dando um sinal claro de querer retornar a modelos mais internos, a discussões mais barristas, pelo menos a uma manifestação de grande ceticismo em relação ao que a gente via antes. E aí? E aí que a gente vai continuar tendo um modelo de separação de poderes, que, como disse o Bruce Ackerman, goodbye Montesquieu, também acho, goodbye Montesquieu, adeus Montesquieu. Montesquieu não é mais a nossa realidade. Mas será que a democracia sobrevive sem um legislativo forte, sem a política? No momento, a minha percepção é de que há uma intenção de retorno a uma democracia mais tradicional, a política, porque há uma crítica muito forte aqui à participação, à ideia de legitimação pela participação. Por incrível que pareça, os americanos estão discutindo isso. Se legitimação por participação é o suficiente para você garantir democracia. Se o cidadão comum que sinalizou para a eleição do Trump, se o que ele quer não é efetivamente um retorno a uma forma de democracia num modelo de legislativo, num modelo de intermediação política, em que ele queira mais o seu ponto de vista respeitado. Então, assim, eu não tenho muito tempo aqui, o Zé já me mostrou um monte de cartazinho. Eu não tenho muito tempo para aprofundar essa discussão. Eu queria trazer para vocês perceberem que essa é uma discussão que está existindo, que teoria do Estado e que a discussão do modelo de Estado não é uma discussão irrelevante. A gente precisa refletir, nós não estamos mais na mesma vibe do Estado regulador, do Estado pluriclasse que o Diogo escreveu. E aí eu fiquei pensando assim, às vezes eu pensava, puxa, então vamos ver o que o Diogo vai escrever agora, né? O tema, eu fiquei assim, puxa, né? Eu não vou ter o diagnóstico do Diogo agora, eu queria saber o que o Diogo estava pensando sobre essa crise toda, sobre esse novo modelo. Não vai vir, infelizmente.
não vai vir um novo texto do Diogo com esse diagnóstico que ele fez nos últimos 20, 30 anos. É uma pena, né? Esse vazio vai ficar o mesmo vazio que eu senti na ausência do Marcos durante muito tempo. Acho que agora a gente está sentindo, eu senti, tem aqui um monte de livro, eu senti em relação ao Diogo. Enfim, eu queria compartilhar com vocês essas minhas reflexões mais gerais. Eu acho que, além de discutir a lei X e a lei Y, a gente precisa ter o big picture, né? O quadro mais amplo. Acho que o quadro mais amplo é um quadro relevante para a gente pensar para onde o direito administrativo vai. E para eu concluir, eu vou concluir. Não, eu só queria dar um pitaco no que o Floriano falou. Floriano, eu estou de pleno acordo com você. Defendi uma palestra numa cátedra que a UERJ tem com a Vale. O Aragão promoveu um seminário, acho que ano passado, no outro já perdi a noção do tempo. Eu e o Egon. E a gente estava falando sobre mutabilidade. E eu fui muito intensa no sentido de que a gente precisa claramente rever a mutabilidade. Assim, eu não consigo entender a mutabilidade. A minha experiência do lado de cá da bancada mostra que a mutabilidade faz mais mal para a administração pública do que bem. Não tem razão de ser de mutabilidade vou dizer para você, em 95% dos contratos administrativos não tem qualquer razão. Eu lembro que eu discuti isso com o Egon, o Egon ficou meio ele até falou, vamos escrever um artigo sobre isso, só que a gente escrever junto é um problema, a gente acabou que não conseguiu ainda viabilizar. Mas eu estou de pleno acordo, é uma coisa sobre a qual já refleti, já falei. Acho que a mutabilidade do contrato administrativo é um tiro no pé. Estou muito convencida disso, a minha experiência é muito negativa. A mutabilidade passou a ser instrumentalizada pelo particular que captura a administração em favor do particular e não da administração. Em matéria contratual, a gente precisa de uma administração menos volúvel, menos voluntarista e mais, enfim, a gente tem que obrigar a administração pública a saber, ela não pode ser leviana na contratação. E o Estado brasileiro é leviano até não poder mais quando contrata. Então, assim, se a gente não tiver uma reforma dessa matéria contratual, há muito tempo eu acho isso, a gente só vê se discutir a reforma da parte de licitação. Eu falo, se esse pessoal bebeu, o problema não está na licitação, está no contrato. Eu não entendo, assim, o problema da licitação é quinto perto do problema dos contratos. Como é que alguém pode perder um tempo enorme discutindo licitação e nada discutindo contratação? Então, assim, eu só para dizer isso, tá? Que eu estou completamente de acordo. Eu já falei isso, já defendi isso. Acho que um choque de pacta sunt servanda é o mínimo que você pode esperar em matéria de contratação pública. Enfim, só para voltar ao chão do direito administrativo, mas eu gosto da discussão etérea, da discussão da teoria do Estado. Eu estou muito interessada, eu estou com um artigo em gestação sobre a crise do Estado administrativo, a crise do Estado regulador. Eu só ainda não sei exatamente o que eu vou concluir. Tá? Eu estou estudando para chegar a uma conclusão. A gente está levantando bibliografia e pesquisa. Falei para o pessoal que está trabalhando comigo, nos doutorandos, eu falei assim, olha só, não é possível que os europeus não tenham escrito nada ainda, não é possível que a gente não encontre. Nos americanos a gente já encontrou bastante material, mas não é possível, eu quero que a gente descubra, a gente vai atrás e descobrir o que a literatura europeia está atrás, está escrevendo sobre isso, porque, assim, o mundo está desarmando aí na nossa frente, quer dizer, o modelo de Estado está desarmando aí na nossa frente, a gente precisa descobrir qual é o norte, o que a gente vai botar no lugar. Então, assim, eu espero que daqui a no máximo um ano, pelo menos eu tenha alguma coisa escrita, possa dizer para vocês o mínimo de prognóstico. O diagnóstico eu já tenho, me falta um pouco de prognóstico para eu poder enxergar esse modelo de Estado, esse Estado que vai emergir do chacoalhão do Trump, do Brexit, das crises nacionalistas europeias. Alguma coisa vai sair e surgir daí diferente do que o que a gente vinha seguindo até aqui. E o prognóstico eu ainda não sei dar para vocês. O diagnóstico eu acho que eu já fiz. É isso, obrigadíssimo.